Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje eu estou trazendo um amigo de longa data aí, uma estrela da luta, tá nesse meio há muito tempo. Seja bem-vindo, Davi Ramos, aqui no Multitudes, falar um pouquinho da tua carreira, da tua veia empreendedora e um pouquinho da tua história. Bom, obrigado, Cássio, obrigado a todos vocês, já aqui como figurinha carimbada. E é um prazer muito grande estar você aqui abrir essas portas para poder falar um pouco do meu trabalho, falar da minha história e trazer para vocês, né, o que eu tenho de experiência. Espero que possa agregar para todos vocês. Com certeza vai agregar. Hoje é um esporte, a luta é um esporte que todo brasileiro gosta. E a gente vai contar um pouquinho o behind the scenes aí. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou a tua história para você chegar aí na luta profissional, porque como o futebol aqui é um caminho, tem muita gente querendo e é um caminho árduo. Nem todo mundo que luta bem ou que se dá bem na luta consegue viver da luta. Então eu acho que isso é um negócio para a gente começar aí, contar um pouquinho da tua trajetória de sucesso aí. Então, comecei muito pequeno, né, como todo mundo, sem pretensão, lógico. Mas desde pequeno, então, sempre gostei muito da competição. Meu pai me colocou no jiu-jitsu ali, porque eu era brigão pra caramba, enfim, aquela toda história que basicamente todo lutador tem, né? Mas depois que eu comecei a treinar e competir, eu parei um pouco com as brigas na escola e comecei a me dedicar mais. Mas nada era sério, né? Até que eu tive minha primeira viagem internacional, que eu fui pro México, né? E um mexicano veio treinar aqui com a gente e tal, eu já lutava bastante. E ele veio e ele me perguntou se queria que eu fosse para lá, para poder treinar com ele, ficar 2 semanas, 3 semanas com ele lá. E foi por aí. Daí a primeira vez, falou que ia me pagar um dinheiro e tudo, eu falei, pô, que legal. Aí eu fui pro México a minha primeira vez. Quando eu fui pro México, que eu recebi dinheiro, falei, caramba, que legal, eu tô recebendo para poder, com uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse receber. E aquilo ali me trouxe um olhar diferente. Antes, por quê? Até porque na minha época, hoje em dia se vive melhor com jiu-jitsu, né? Hoje em dia é bem visto. É bem visto e é bem remunerado. Na minha época era uma medalha e era uma medalha, sabe? Então eram pouquíssimos campeonatos que se tornaram, que davam dinheiro. E na minha época era medalha. Então eu lutava por medalha, não lutava por dinheiro. E quando eu fui pro México a primeira vez, que eu recebi para poder trabalhar, eu falei, poxa, isso aqui pode ser minha profissão. E aí dali, o meu último campeonato mundial tinha sido em 2006, onde eu fui vice-campeão na faixa marrom. E eu fiquei aquilo engasgado, porque eu queria ter sido campeão e tal, na confederação, né, na IBJJF, que é a maior. E aí o campeonato foi para lá, eu viajei pro México em 2009, então eu fiquei 2007, 2008 e 2009 sem lutar. E aí quando eu fui em 2009 para lá, eu falei assim, poxa, final de 2009 para 2010. Eu falei assim, e o Mundial tava ali na Califórnia, era ali do lado. Onde eu falei assim, caramba, poxa, eu quero ir. Eu posso ir lá, é aqui do lado. Não sabia nada como era, se era a dificuldade que é realmente ir pros Estados Unidos, né? Não sabia, não tinha a mínima noção. E aí conversei com um rapaz que me convidou para ir para lá, ele falou assim, olha, eu acho que você, para tirar o visto para ir para lá, porque ele precisa de visto, você precisa tirar um documento de trabalho que ficaria mais fácil de você comprovar para você para eles te darem o visto. Para ser mais fácil de entrar. Para ser mais fácil de entrar. Então, daí eu comecei todo o trâmite. E aí, onde eu ia ficar 2 semanas, 3 semanas, eu acabei ficando 3 meses, né? E isso eu passei a gostar, porque era uma coisa que eu lutava por medalha, não lutava por dinheiro, e acabei ganhando dinheiro para poder estar ali. Ainda a oportunidade de lutar o Mundial de novo. Até que eu consegui tirar o visto no México e tudo mais, e fui lutar o Mundial. Lutei o Mundial e, pô, eu tava treinando com meus alunos que eu tinha começado a dar aula lá, numa academia nova, enfim. Não tinha muitos atletas, não tinha ninguém, tinha faixa branca e faixa azul e um faixa roxa, e olha lá. E eu queria ser campeão mundial na faixa preta. Pô, ia ser muito difícil isso. Mas na minha cabeça de campeão... Dava pra rolar. Até que eu tirei o visto, fui pra lá, fui pro Mundial.
Já tomei-lhe uma peia. E aí eu falei, quando eu voltei pro México, eu falei, eu não quero ficar aqui mais. Fiquei agoniado para ir embora. Eu falei, não fico aqui mais, não fico aqui mais. E aí voltei pro Brasil, onde começou toda a minha carreira, entender que eu poderia ganhar dinheiro sendo profissional. Até que eu fui para Atos, né? Na minha academia, do Top Brother, do Casquinha, não tinha uma equipe tão profissional quanto eles tinham. Então, quando eu comecei a ir, através até do Durinho, que ele começou a namorar a Bruna, que era uma menina que era aluna junto conosco lá, e eu comecei a treinar e ele me levou para ir para lá. Pô, vamos comigo e tal, porque a gente também era da mesma categoria e às vezes também ele já não queria lutar comigo. Então, não ia ficar uma coisa legal nos campeonatos que a gente participava. E ele me convidou e foi legal. Para mim, foi ótimo. E onde eu pude perceber o profissionalismo do jiu-jitsu. Por quê? Porque no jiu-jitsu, principalmente naquela época, não como agora, não era profissional. Então Sim, era era um hobby. A galera ia ali, competia, treinava. Pelo menos para mim e para minha equipe, na minha visão, não tinha esse profissionalismo todo. Quando eu fui para Atos, cara, os caras lá treinavam de manhã, à tarde e de noite. E só faziam aquilo ali. Viviam disso, Viviam disso. Eu nunca vivi daquilo. Mesmo no meu auge das competições, nas faixas coloridas, eu treinava 3, 4, 5 vezes na semana e olhe lá. Eu nunca fazia 3 treinos por dia. E às vezes 4. Eu cheguei no campeonato de 2012, 2011... Não, minto. 2011 e 2012 foram os meus últimos campeonatos mundiais que eu quis lutar mesmo. 2012 e 2013 foi meu último e eu não quis mais. Eu falei, agora eu vou lutar, vou sair na porrada, vou lutar em MMA. E aí... Pô, eu cheguei a treinar quase 7 vezes por dia. E, cara, é um absurdo. E aí eu perdi o campeonato. Depois eu fiquei frustrado com isso. Eu falei, não vou... Não quero mais isso, vou sair na porrada mesmo, que é onde eu vou ganhar dinheiro. Né? Porque o título mundial era uma coisa que é um sonho de todo mundo, de todo atleta campeão de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu, que é um título mundial, porque é onde você vai abrir suas portas para dar seminários, que é onde você vai começar a trabalhar melhor com isso, e você realmente poder ganhar dinheiro e viver e fazer disso o seu trabalho, né? Então... Mas vamos lá, pegando para quem não é tão... Quando você ganha o campeonato mundial, não é o ADCC, Não é o ADCC, o ADCC diferente. Então, o ADCC ele veio um pouco depois, onde o Shakes, essa galera criou um movimento, não foi? Porque eu peguei uma época que nem você está falando aí, quer dizer, alguns pegaram. Uhum. Era medalha, era tudo isso, mas não tinha o profissionalismo e a galera vivia disso. Uhum. Depois, o mundo árabe, vamos dizer, os sheiks, esse pessoal todo, eles foram investindo nisso, levou o Gordo, levou uma galera, começou a pagar bem, e aí o ADCC, se não me engano, foi o que ficou com, assim, tu ganha lá, abre uma porta, e aí você vai ganhando mais dinheiro com o jiu-jitsu. Que foi isso que eu acho que deu um up no jiu-jitsu no mundo, né? Exatamente. Quando eles entraram, que começaram a ter o campeonato mundial do ADCC, se eu não me engano, não sei se era 96 ou 98, ou antes disso, que onde eles pagavam e realmente... Tipo uma grana, 100 mil dólares, um negócio assim, não era isso? Não, na verdade não. Eles davam relógios, eles davam Sim, mas distribuir alguma coisa que... O cash mesmo não era tão alto. Até há uma briga que eles não mudam e tudo. No último ADCC foi que eu participei, eles pagaram para poder eu ir, né? Para poder só para participar, coisa que eles não faziam antes. O prêmio é 10 mil dólares, não é tão alto, mas pro dias de hoje não é alto, né? Porque para aquela época, com certeza, era muito dinheiro. Hoje o pessoal ganha em seminário, é o que você falou, o pessoal vai lá, tem gente que dá aula pro shake ou pro não sei o que, ou alunos. E naquela época mais ainda, porque o cara que era campeão do DCC, ele já dava uma aula para um shake dali, o cara já dava uma grana maior para ele, e o cara já fazia seminário no mundo inteiro, porque existem... as duas maiores é o campeonato da CBJJ, que era na época, e a IBJJF, que se tornou internacional, depois que era o campeonato do Carlinhos, que é da Confederação. Então, esse é o campeonato sem kimono, que é o grappling, que é o ADCC, que é o mundial, que é só de 2 em 2 anos, que era o top e o mundial. Então, esses dois campeonatos,
quais que é que você que é campeão, é onde te projetava. Então, todo mundo queria ser campeão do ADCC ou campeão mundial. Eu queria, na época, lógico, eu sempre tive vontade de lutar o ADCC também, mas eu não enxergava isso ainda. Não enxergava isso. Até que em 2011, quando o André na época, ele não tinha sido campeão ainda. Eu fiquei lá, eu fui primeiro para 2000, foi em 2011, meu primeiro camp na Atos. Eu fiquei lá com ele, passou o camp do Mundial e eu continuei treinando lá com ele, porque ele ia lutar o ADCC. Então ficou eu, o Bruninho e ele praticamente. Tinha mais os outros meninos, aluno dele. E foi onde ele conseguiu ser campeão peso absoluto. E eu fui campeão do Pan-Americano peso absoluto. E eu fiquei na expectativa de ganhar o ADCC. Mas aquilo ali me deu uma bagagem tão grande, porque eu aprendi muito naquele ano ali sem kimono. Eu sempre tive uma facilidade, uma característica, uma facilidade para o sem kimono, porque o kimono é muito mais técnico, muito mais travado, e eu sempre muito mais explosivo, conseguia pegar as posições mais explosivas. E então o ADCC, o sem kimono, me facilitava mais. Eu sempre fui assim, melhor, mas sempre gostei mais de kimono, enfim. Enfim. Mas tu performava nos dois aqui. Um pra você é mais sua característica natural. Outro você tinha que trabalhar mais pra poder melhorar, que é técnica, então, né? Ficar treinando muito. O jiu-jitsu com kimono é uma técnica absurda. Eu amo, até hoje eu amo treinar jiu-jitsu de kimono. É difícil ainda eu colocar o kimono pra poder treinar. Porque eu tenho que conciliar. Porque hoje você não, vamos dizer assim, tu não vive do jiu-jitsu de kimono. Você vive do MMA. E o MMA funciona mais o grappling, a mista, que é o sem nada, porque você tem que estar na ponta dos cascos para poder estar performando. Eu tenho que estar mais próximo do MMA do que próximo do jiu-jitsu, porque não é algo que eu vou. Mas eu tô sempre tentando treinar, eu tô sempre conversando com meus alunos, né? Eu tenho uma academia que é comercial também, eu tô sempre... Qual o nome e onde é? Atos Jiu-Jitsu ali no Recreio. No Recreio dos Bandeirantes, pro pessoal que não é do Rio, é aqui perto da Barra da Tijuca, na Estrada do Pontal, tem a academia dele, depois a gente vai botar o link e o nome certinho. Vou esperar vocês lá, hein? Vou esperar você também lá. Eu vou. Eu não posso treinar, mas eu vou lá dar uma olhada. Então, Cássio, eu sempre fui deslumbrado com o ADCC, até que eu não tive a oportunidade de lutar. Em 2011, o André foi campeão, eu voltei para o Brasil e continuei treinando. Fiquei ali treinando com o Anderson também, onde eu fiz o camp com o Anderson em 2012. Depois eu fiz outro camp com o Anderson em 2013, foi até quando ele quebrou a perna. E daí, cara, eu já tava meio que entrando no MMA. Aí você já tava mais cascudo, né? Até pelos camps e pelo tipo da galera que você já tava andando, né? Me deu muita bagagem, treinar com eles e ver de perto ali, na verdade, o campeão no auge, me deu muita experiência, sabe? Muito pra tudo, até mesmo tomando hoje, aquele kisuko, né? De que o Anderson fica dizendo. Mas aí você pegou essa daí, fez esse camp e... Eu fiz o camp com o Anderson, onde eu já estava entrando, já meio que deixando ali o jiu-jitsu, onde surgiu a oportunidade o Bruninho, o Bruno Frasato, ele foi embora pros Estados Unidos, e então o Minotauro me convidou para poder dar aula para ele, se eu não me engano, era para a luta do Roy Nelson. Então, ajudar ele na parte de jiu-jitsu, né? Assim, ajudar o que o cara, né? Pô, vamos falar assim. Mas... Não, treinar, né? O que você falou, ter alguém sempre ali. Ter alguém ali para poder atualizar ele. Então, para mim, eu posso te falar isso, cara. Duas pessoas, para mim, eram pessoas mais inteligentes que eu já vi, era o Anderson e o Rodrigo, cara. E pessoas que investiram na carreira dele, sabe? Porque o Anderson, eu via o camp dele, ele tinha treinadores de todas as modalidades, sabe? Ele tinha atletas de todas as modalidades. Então, ele realmente era uma empresa que ele cuidava disso, sabe? E o Rodrigo também é a mesma coisa. Apesar do Rodrigo ser horrível com o horário, mas ele é um cara que treina, meu irmão. Horrível não. Ó, já que não fui eu que puxei, eu vou ser obrigado a falar.
Isso é o... Todo mundo que vem aqui fala. Pô, o nome disso, sabe o que é? Minotime. Minotime. É o negócio do tempo que eles têm para a vida deles. Agora, antes de você continuar, eu vou te botar numa sinuca de bico. Pegando o Anderson, para você, ele é o melhor da história ou o John Jones? Cara, é assim, difícil. Não, olha só, assim, tô falando pra você, porque, assim, querendo ou não, a gente fala muito olhando, tá? Você viu o cara no auge e ainda fez sparring. E outra dica pra todo mundo aqui. Eu escuto no meio da luta. O sparring é pior que a luta, é o que todo mundo fala. Demais, então você tava vivenciando a porradaria ali até ele fazer... toda essa transição que é chegar na luta. Então, existe um treinamento muito grande, ainda mais naquele auge, que ele estava lutando muitas lutas. Ele foi um cara que lutava, eu acho, média 2 lutas por ano, ou até mais. Então, assim, por isso que eu estou perguntando, porque você vivenciou coisas que nem todo mundo pode falar. Eu posso te dizer assim, são próximas às gerações, mas são gerações diferentes. Tá? Mas eu digo que o Anderson, no auge dele, para mim, é um dos melhores. Para mim, foi um dos melhores, o Anderson no time dele. E o John Jones, no time dele, também é o melhor. Por quê? Caracteristicamente, o John Jones é um cara mais completo. Ele não tinha jiu-jitsu muito bom, mas ele tinha um wrestling fenomenal e tinha um strike muito bom. Coisa que o Anderson tinha um strike absurdo. Mas ele não tinha um jiu-jitsu muito bom e também não tinha um wrestling muito bom. Apesar de ele também finalizar. Então, tipo, ele era um lutador de MMA muito bom. Mas... E você não acha que, pegando assim esse lado, todo mundo fala, eu vejo assim, minha percepção como quem olha de fora. Às vezes... Parece que o John Jones, ele é muito habilidoso, tem a perna e tal, mas assim, que você acha que se ele não tivesse o cotovelo, se tirasse o cotovelo, ele não ganharia? Não vejo isso. Não vê? Não vejo isso. Eu vejo ele um atleta muito, muito completo. Assim, se eu comparar os dois atletas, o Anderson e o eles são características... Eu nunca treinei com o John Jones, mas com o Anderson eu já treinei. O Anderson não era aquele cara que tinha, na minha concepção, tá? Não era aquele cara que tinha uma pegada muito dura, na minha concepção. Mas ele era um cara que sabia bater. Se você enxerga a luta dele, se você vê a luta dele... Não, ele parece... Aonde ele bate, ele nocauteia o cara. Então, ele parece... Ele não é um cara super agressivo. Parece... Ele te engana, né? Preciso. Na verdade, ele te engana. Ele entra que nem o Minotauro falava. Ele sai do... Nem contou aí. Ele saiu do shopping e foi lá lutar. Ele é um cara que entrava, fazia a brincadeira dele, pum... Mas ele acertava o cara. Ele brincava, fazia não sei o quê, e acertava o cara. E uma coisa que todas as pessoas que eu vi lutavam, ele tem um negócio que é muito sinistro. É um maluco que apanhava e não sai sangue, mano. Ele é um negócio assim... Ele teve uma luta, eu não vou lembrar qual é dessas aí, que o cara tava amassando ele, amassando ele. Contra E ele finalizou o cara no final. Eu esqueci o nome dele, cara. Pô, essa foi a luta que marcou praticamente, né? Não, é o... Como é que é? O Branquelo, não? Esqueci o nome dele. Caraca. Foi o que marcou também a luta dele, né? Marcou que ele perdeu a luta ali por 25 minutos e acabou finalizando ali no triângulo o Chaelsone. Isso, época, né? Chaelsone. O Chaelsone. Então, e o cara amassando ele, botando ele pra baixo. E assim, claro que dói, né? Mas você não via o sangue que nem você vê em uma galera. Então, você fala assim, cara, ele tinha um negócio diferente, realmente. E ele tinha uma agilidade, é o que você falou. Ele não era um cara super mega agressivo igual outros caras. Não. Então, eu posso dizer assim... É difícil eu colocar porque são características e gerações um pouquinho diferentes, mas eu colocaria o Anderson como o melhor de todos os tempos. Fácil. E agora uma pergunta também que... Essa é mais curiosidade minha. Assim, eu acompanhei essa galera toda aí da minha geração, porque eu peguei a época de Pride e tal,
E assim, eu sempre fiquei acreditando, você falou aí que treinou com o Minotauro e tal, eu acho ele um cara fora da casinha, um maluco igual o Anderson aí, tava sendo amassado de vez em quando, tirava alguma coisa, só que para mim, às vezes, parece que ficou faltando. Tudo bem que ele teve muita lesão, né? A luta, ele pegou um entre-meio aí, meio complexo de algumas coisas, coluna e tal. Mas, assim, ele foi muito grande. Eu ainda acho que ele é... No Brasil, nem todo mundo... A gente não dá muito atenção a todos os atletas. Isso aqui é um negócio que no Brasil não tem tanto. Você vê lá fora, que você acompanha. Os caras vão lá fora, vocês todos vão lá e o pessoal trata de outro jeito. Você vê que é outra coisa. Teve várias derrotas e ainda é o cara dos Estados Unidos. Vamos colocar assim. Então, assim, eu fico me perguntando, ele não... você acha que foi por lesão? Porque eu acho que, assim, eu ficava sempre assim, ele vai voltar e vai ter daqueles estalos dele. E nas últimas, 3, 4 lutas, ele já não estava mais tanto no gás, vamos dizer. Eu estou perguntando muito nesse caso, até porque tu é um atleta e você acaba vendo. Tudo bem que eu concordo com uma afirmação que você fez. Ele também pegou um entre-meio de geração, que a galera começou a ficar mais explosiva, todo mundo, até a galera menor. Melhor preparado. E aí foi chegando. Ele tinha muita técnica, que é o que você fala aí, isso você vê. Pra caramba. Ele sempre teve muito coração. O Rodrigo em si, ele tinha muito mais coração do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso é o que eu posso te colocar assim, sabe? Além da técnica que ele tinha, era a vontade, o coração, que isso a gente diz que o lutador, a gente ensina tudo, só não ensina a ter coração pra luta, né? Que a gente diz assim. Eu tive o prazer de participar das últimas 2 lutas dele, se eu não me engano, né? Que foi com o Roy Nelson, né? Que ele acabou sendo nocauteado, e com o Steve Struve, se eu não me engano. Ali, cara, eu sinceramente, naquele camp dessa última luta dele, eu realmente achei que a gente poderia lutar mais. E até que ele parou. Mas ele é um cara que vinha de muitas lesões. Então, assim, para ele começar a treinar, tem até uma história engraçada, né? Assim, ele me convidou para poder dar aula para ele. E eu falei, caraca, eu vou dar aula pro Minotauro. Pô. Já era para mim um sonho estar próximo do cara, porque eu vi o cara ali na época do Pride, que eu sempre fui apaixonado pelo Pride. Eu falei, pô, o cara ganhou do Bob Sapp. Para mim, ele sempre foi um ídolo para mim. E ele me convidou para poder dar aula para ele. Pô, caraca, olha foda. Né? Foda, para mim, foda. Aí ele marcou comigo, pô, mestrão, ele me chamou assim, mestrão, vamos começar amanhã, 9h30 da noite. Aí eu, pô, jovenzinho, né? Claro. Chegou até 8h30. Pô, 9h15 mais ou menos, eu tava na porta da casa dele. Isso eu entrei. Nesse dia, ele ficou meio sem graça. Nesse dia, a gente começou, acho que umas 10h40, quase 10h50. Cedo, né? Começou até cedo. Nesse dia, porque ele ficou sem graça. Aí, no outro dia, que a gente foi treinar, ele falou, mestrão, então, vamos começar umas 10, porque a gente começou às 10h40, né? Aí eu falei, claro! Aí, no segundo dia, eu cheguei lá, de novo, né? 9h30 eu tava lá. Aí, tô lá na casa dele, joguei uma sinuca e tal. E eu tô lá esperando ele fazer a fisioterapia dele. Nesse dia que eu cheguei ali próximo das 10, a gente começou meia-noite. A gente começou meia-noite. E aí tava até na época do carnaval, cara. Isso, cara, minha mulher queria me matar, porque ela não falava, pô, você vai dar aula pro cara meia-noite. E ele morava ali no PP. Ali, sim, tipo, ali no Lanai, né? E era um fervo ali. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Chegou uma vez que eu tive que levar ela comigo. E ela ficou no carro esperando ali, porque ela não acreditou que eu fosse dar aula realmente pra ele. Ou seja, minha aula... E pior ainda, é que quando eu tava terminando a aula com ele, chegava o Rogério. Meu Deus do céu. Aí tinha uma esticadinha a mais. E aí tinha uma esticadinha a mais. Ou seja, acabava o treino 4 horas da manhã. 3, 4 horas da manhã. E aí, às vezes, ele ainda queria dar uma corrida na praia. Pô, mestrão, vamos lá dar uma corrida na praia? Vai. Aí, tá bom, vamos embora. Eu ia lá correr com ele. Mas uma pergunta de curiosidade. Por que esse horário? Rapaz, isso é fuso?
Não. O horário eu não sei que fuso é esse. Dizem que é o fuso do Japão lá, né? Da época do Pride. Que eu acho que... Não, eu tô perguntando porque realmente você começar, imagina, 9 horas e tal, tu termina 4 da manhã. Aí dorme depois? Então... Não, eu tô te perguntando. É muito difícil. Pra mim, eu vou te dar um exemplo hoje, né? Hoje do meu estilo. Eu sou um cara que também sou muito acelerado. Já sou um cara difícil de dormir pra caramba. E o que eu fiz, né? Depois que eu abri minha própria academia, antes eu treinava e dava aula no Rodrigo, e eu abri a minha própria equipe, e eu mudei algumas coisas, até para poder... Porque na minha concepção também, né? Como atleta... Eu acredito que o atleta tem que treinar cedo, cara, e terminar o seu dia cedo. Até principalmente pra gente que é um estresse muscular muito grande, pra mente e tudo mais. Até você desprogramar sua mente pra você dormir, você tem que dormir cedo e acordar cedo pra poder trabalhar, como todo mundo. E então, na época da Tinogueira, a gente acabava o treino, alguns treinos, eram 11 e pouca da noite, 11... Não, então por isso eu tô perguntando. Então, assim, eu ia... Não é por causa da luta que sempre foi à noite? Não, hoje isso não faz diferença, por exemplo, para você treinar de dia e lutar e ser à noite? Então, numa época, a gente até chegou a pensar nessa possibilidade de trocar... Quando, por exemplo, a luta é em Abu Dhabi, que, por exemplo... Vocês mudam o fuso, né? A luta é agora lá, então como é que você por isso eu tô perguntando. E tudo mais. Mas não, porque você tem esse tempo de adaptação. Você sempre, quando você viaja para lutar, você viaja basicamente uma semana antes, que você acaba... Fazer a adaptação. Para fazer aquela adaptação ali, que não é sempre o ideal, mas você tira aquela semana de adaptação. Você chega lá e faz a sua adaptação para a luta. Você mudar todo o teu fuso horário para treinamento... Não acho que não é o foco, até porque bom, eu praticamente não posso te dizer com tanta propriedade, porque você não pegou essa época, né? Eu digo assim, com tanta propriedade de recuperação do sono, mas eu acredito que há estudos que você recupera muito mais o teu corpo se você no horário normal, de noite, né? Do que você dormir de dia, né? Por exemplo, eu durmo... Não completo o meu horário de dormir todo de noite, porque eu vou dormir às vezes mais tarde, mas eu acordo cedo. E às vezes eu consigo dormir mais cedo para poder acordar e acordo cedo também. Mas eu compenso, que não é o ideal, mas eu compenso na parte da tarde. Eu tiro um nap ali, que é um depois do ali, treino. Depois do treino, que é onde me recupera bem. Então eu consigo ter aí umas 6, 7, 8 horas de descanso, de sono, entende? Então, aí, pós esse treinamento de 2012, aí você entrou no mundo da luta mesmo, do MMA. E aí, como é que foi? Você estava qual a equipe que você estava? E como é que se deu esse começo aí? Para onde você foi? Para depois a gente continuar cronológico. Essa transição, quando eu decidi, né? O Anderson estava abrindo até na abertura, na Spider, lá no Corinthians, onde abriu junto com o Ramon e os outros treinadores, que era o Washington também, do boxe. Então tinha uma equipe lá, eles abriram essa equipe e eu saí em 2012 para 2013 eu integrei esse time. Eu falei quer saber? Eu vou lutar MMA. E ainda tentei mais um ano lutar o Mundial, onde eu treinei também, fiz o máximo que eu podia. Não ganhei, voltei para o Brasil. Falei agora eu vou me dedicar 100% ao MMA. Ainda fiquei o ano de 2013 até 2014. Foi quando eu conheci minha esposa também. E nessa transição de ficar lá e tudo mais, eu fui contratado para lutar o Bellator. Nessa minha contratação, o Bellator foi vendido. Pro UFC, né? Rapaz, foi pro Strikeforce, né? E depois eles compraram os dois. Depois eles compraram os dois. E aí eu quebrei minha mão, fui mandado embora. Eu falei, caraca, quebrei minha mão na minha primeira luta, fui mandado embora. E aí fiquei naquela, pô, será que eu vou entrar pro... Aí quando eu voltei, eu falei, pô, será que eu... Meu sonho sempre foi entrar no UFC, né? Eu acho que o sonho de todo lutador é estar no melhor evento do mundo. E aí, em 2013, eu quebrei a mão, voltei, 2014. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu
eu voltei a treinar jiu-jitsu, eu falei assim, pô, eu vou entrar nessa seletiva aqui do ADCC. Tava rolando uma seletiva, eu nem tinha treinado nem nada. E aí eu fui lá, fiz a seletiva, fiz 8 lutas, finalizei 7 e ganhei a vaga para lutar o campeonato principal. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. Isso, tipo, tava um sonho sendo realizado. Eu falei, cara, não acredito. E aí foi quando, em 2015, eu treinei, não fui para os Estados Unidos, fiquei fazendo meu camp aqui na Top Brother, né, que é do meu mestre Casquinha. Fiz todo o treino aqui e competi e tive o melhor desempenho da minha vida. E um dos campeonatos mais difíceis da minha vida. Por que eu posso te dizer isso? Porque eu sou grande, não sou leve. E eu tinha que bater 77 quilos. Ah, tu tinha que baixar quanto? Eu tive que baixar 12 quilos para bater 77 quilos. Mas não é somente bater 77 quilos. Eu tinha que bater 77 quilos na sexta-feira, tinha que bater 77 quilos no sábado e no domingo. Então eram 3 dias seguidos. Então para mim foi uma coisa muito difícil. Porque além de eu perder o peso, eu tinha que me manter o peso. Primeiro dia, você perde o peso, não luta. No segundo dia, perdi o peso, fazia 2 lutas, tive que perder o peso de novo. Na verdade, você não podia comer bem para poder recuperar, senão subia o peso. Né? O que eu fiz? Eu perdi aí cerca de 12 quilos, bati o primeiro peso. Aí no mesmo dia, eu recuperei 6. No mesmo dia de noite, eu perdi os 6 para bater o peso de manhã cedinho. Aí bati o peso, recuperando ali, eu bati o peso 7 horas da manhã, a luta começava às 10 mais ou menos, 11. Aí eu tinha esse tempo aí para poder me recuperar. Eu recuperava lutar, fiz 2 lutas. E aí daí eu recuperei 5 quilos. Isso pro domingo. Quando chegou de noite, eu fui e perdi o peso de novo para bater o peso de manhã. Para lutar a semifinal e a final. E ainda eu ia lutar a semifinal com o Durinho, que era um cara que a gente treinava há muito tempo e tudo. Eu sabia que ele tinha um condicionamento muito bom. E, cara, ia ser uma guerra a minha luta com ele. Eu falei, cara, a gente já tava ali na drena. Mas, graças a Deus, acho que eu tava numa melhor fase. Fui lá e foi aonde tudo mudou na minha vida. O ADCC realmente é um evento que pode mudar a vida de qualquer um. Por isso que tem como o ADCC como o Mundial. E na minha vez foi assim. E da forma que eu ganhei, em cima de quem eu ganhei, fez eu me tornar, assim, consolidar a minha carreira dentro da luta, que isso me levou para o mundo inteiro. Assim, o ADCC, da forma que eu ganhei com um armlock aéreo ali, e me levou para o mundo inteiro. Dali eu comecei a ser muito mais profissional e entender. Aí dali veio o UFC. Aí dali você saiu para 2015 ou 2016 e entrou no UFC. Aí começa o UFC. Em 2017 eu entrei no UFC. E aí começa a minha trajetória no UFC. Foi num piscar de olhos. Eu estava nos Estados Unidos, fui lutar um campeonato dos Estados Unidos. E aí o Rick Monstro ligou para mim e falou assim, cara, pô, fala com o teu empresário, porque ligaram para cá para poder pedir um atleta de 77, que era para lutar com o Serginho Moraes. Isso era na sexta-feira. Aí ele falou assim, pô, mas é 77 e tal. Aí eu falei, pô, liga pro teu empresário, que era o Joinha e o Ed na época, né? Eu liguei para ele, eu falei assim, pô, Ed, me coloca nessa luta aí, cara, com o Serginho. Aí bicho, pô, o Joinha, aí, bicho, pô, mas você luta mesmo, é 77. Eu falei, pô, tá maluco, Ed? Lógico que eu luto. Acabei de lutar o ADCC, né? Lógico que eu luto. Isso eu tava mais pesado. Isso, o evento era no sábado seguinte, a gente tava na sexta-feira. Mas tu tinha 7 dias, no outro tu tinha baixado em um dia, né? Não, no outro, em 3 dias, difícil, sei lá. Foi sinistro. Mas esse também foi difícil pra caramba, porque... Mas a vontade, cara, é uma coisa que quando você tem uma coisa na cabeça, né? E você tem uma vontade de fazer aquilo acontecer, acontece. Só depende de você. Acho que eu falo muito isso para os meus alunos hoje. Se você quer, né? Eu não posso querer mais do que você. Eu quero. Então, quando eu quero, eu vou atrás, cara. E isso aconteceu para mim, né? Porque aconteceu... Minha vida mudou muito com isso, sabe? Tendo essa determinação. No UFC... Aí você foi para essa luta. Não, aí olha o que aconteceu, cara. Por que eu tô te dizendo isso? Eu assinei, eu fiquei sabendo, aí entrou na negociação, no sábado eles aceitaram, não podia falar nada para ninguém. Na segunda-feira eles assinaram meu contrato e compraram a minha passagem.
e eu tava em Los Angeles. Aí de Los Angeles compraram minha passagem pro Brasil. O evento era em Fortaleza. E aí eu perdi o voo em Atlanta, cara. Na segunda-feira perdi o voo. Eu fui chegar em Fortaleza na quarta-feira de tarde. Eu tinha que perder 8 quilos para poder lutar. Minha mala foi extraviada, não tinha nada, mas eu só tinha vontade de lutar. Não tinha roupa. Eu cheguei lá, ainda tinha a época da reboque, enfim, eles foram lá, me deram roupa e tudo. E eu sem mala nem nada, não sabia o que tinha que fazer, mas eu tinha que estar lá para poder lutar. Enfim, foi aonde daí foi minha entrada no UFC. Esse tu baixou o peso e ganhou? Baixei o peso, perdi a luta. Eu não acho que perdi a luta. O mundo inteiro viu que eu ganhei. Mas o juiz não viram que eu ganhei. E eu perdi a minha luta de entrada. E aí depois eu fiz 4 vitórias consecutivas, né? Comecei a cutucar ali o campeão, que eu queria lutar com o Khabib, e aí me deram o primo dele, que foi o Islam Makhachev, que foi o campeão, que não é mais agora, porque mudou de categoria. E aí eu acabei perdendo para ele. E aí depois tive mais uma outra derrota. E aí depois eu me desliguei do UFC. Aproveitando isso, o pessoal, você tem um apelido no UFC. Qual é o apelido e por que veio esse apelido? Meu apelido é Tasmania, né? Então, da forma que eu lutava e da forma que eu treinava, eu sempre treinei muito duro. Eu sempre fui muito elétrico treinando e lutando, muito explosivo. E aí um amigo meu, que é o Bruno Frasato, ele falou, cara, tu parece o Tasmania. Cara, tu treina, meu irmão, igual o Tasmania, tu não para. Pô, e eu saía quebrando tudo quando a gente tava treinando. Eu quando treinava com o André, então, que ele queria me matar, eu queria matar ele. Era uma guerra e era aquela, né? Então daí surgiu o nome Tasmania. E quando eu fui assinar com o UFC, ele falou, cara, tu tem que colocar o nome Tasmania, cara. Todo mundo tem que conhecer esse nome aí. E aí ficou. E aí ficou até hoje. Pegando esse outro lado das lutas, você saiu do UFC e foi pro... Eu saí do UFC e fui pro ACA, que é um evento da Rússia, né? Que é um evento russo, que na época era o ACB... Não, já era o ACA, já tinha feito a fusão. Já tinha feito a fusão. E agora eu luto no ACA, que é esse evento russo. Então, pegando esse lado, o que você diria que tem... Qual a diferença entre o ACA e o UFC hoje? Ou o que difere? O que você vê em termos financeiro? Financeiro, sim, total, né? Mas porque lá ele dá mais valor ao lutador, ele paga melhor... Não, na verdade... Ou ele tem visibilidade que o outro não tem? O UFC ele tem uma visibilidade completamente que o outro não tem, ponto, né? Além da visibilidade, lógico, quando você chega num nível maior, ele tem um cachê muito melhor. Quem? O ACA? O ACB. O ACA. O UFC. O UFC tem um cachê muito melhor para aqueles que estão lá no top. No início ali, não tem. E no ACA... o que aconteceu comigo? Não é, eu recebo uma bolsa boa, tá? Foi por isso eu pedi para poder sair. Eu não sou mal remunerado lá, mas o que aconteceu foi que entrou na época da pandemia, o UFC não queria me cortar. Eu tava no meu último contrato, eu tinha ganho 2 lutas e tinha perdido as 2 lutas, que foi uma pro Islam Makhachev e pro Tsarukyan. Foram lutas parelhas, mas eles não queriam me cortar e também não queriam me dar luta para poder lutar. E eu fiz de tudo, sabe? Te deixaram na geladeira, me deixaram na geladeira, mas eu também não entendi o porquê, sabe? Não entendi o porquê, porque eu fui um atleta que sempre bati o peso. Se a gente contar da minha entrada, eu tive 7 lutas no UFC. Na minha entrada, que os juízes não me deram, mas eu ganhei. Então eu ganhei 4 lutas e perdi 2 lutas. Não fazia sentido eles não investirem em alguém que era campeão mundial numa modalidade, tinha uma característica, né, como eu, tinha uma identidade, tinha algo para poder vender, falo inglês e poder promocionar melhor. Mas, enfim, eu não entendi o porquê de não ter me dado luta aí, não. Nessa época, quem era o campeonato? Quem era o campeão da tua categoria? Era o Khabib. E aí eu fui ficando frustrado, chateado. Minha última tentativa, eu fui para os Estados Unidos, fiz de tudo que eu poderia lá, gastei dinheiro do meu bolso, que eu já não tinha mais. Eu fiquei 2 anos e pouco sem lutar. Então, quando eu voltei pro Brasil,
pois com um filho pequeno e tudo mais, eu falei, cara, não dá mais. E aí eu liguei para o meu empresário e falei assim, poxa, infelizmente não dá mais para eu poder ficar, eu pedi para eles me desligarem. Porque eu fazia teste antidoping direto, mas eu não tinha luta. E se eu não tenho luta, eu não tenho dinheiro. Então, a minha sorte, né, que eu, dentro do jiu-jitsu, eu dava aula, eu ia muito para Dubai, eu fazia seminários, então eu tinha isso daí. E eu ainda estava, ainda foi para mim mais difícil, porque eu estava ainda abrindo uma academia, criando uma outra identidade, então foi tudo muito difícil para mim, ser empresário... E manter a luta. Cara, foi um momento muito difícil. Então eu preferi sair do UFC. Eu acho que é uma coisa muito difícil e ninguém, eu acho que queria sair. Eu também não queria, mas eu me vi obrigado a escolher, né? Eu tive que escolher. Então, aí hoje você tá lá, hoje você não... Você deve estar muito bem, porque você já tá há um tempinho, né? Uns 5 anos. Não, eu tô... Acho que 3 anos no Então, e hoje, como é que tá a evolução dentro da tua história no ACA? Tá bem, muito bem. Acho que principalmente, né? Principalmente que eu me tornei um dos principais empresários dos atletas de lá. Sou o 8º colocado no ranking, vou lutar agora contra o 6º colocado do ranking. Mas eu também tenho um aluno meu que, se eu não me engano, agora é o 3º ou 4º, e ele vai lutar pelo cinturão. Então, assim, não é algo que eu tenho a pretensão de ser o campeão ali, sabe? Se eu conseguir fazer o meu aluno campeão, porque ele tem 33 anos, se eu não me engano, e inclusive eu sou empresário dele. Então, é o meu próximo passo aí, sabe? Hoje, na verdade, então, você está no entre-mês, você está lutando e já pegou essa parte empresarial, lutador, dentro do ACA, correto? Dentro do ACA, tem outros atletas também em outros eventos. Em outros eventos. Mas a minha grande maioria dos atletas eu tenho no ACA. Você vê a gente fala pouco aqui no mercado russo, né? Não sei se é russo. Russo. Não, é porque lá tem, tem muito russo, europeu. Aí, o que acontece? Você vê como um mercado bom para ter mais gente, para movimentar. Porque a gente acabou tendo naquela época lá atrás o Japão, aí os americanos compraram Pride, e o UFC ficou sempre muita voga, e o Strike Force e tal, que era tudo americano. E ele foi comprando tudo. E acabou que meio que ficou só num lado do hemisfério. E com esse... eu acho que com essa enxurrada de russo e do iugoslavo, de todo mundo daquela área ali... Principalmente entrando no UFC agora. Então, assim, acabou trazendo uma força. Você acha que isso ajuda a melhorar o mercado e elevar o nível do ACA e de outras coisas? Não só do ACA, mas como o nível do MMA mundial. Porque hoje você vê dentro do UFC diversos russos, europeus... Coisa que você vinha menos. Bem pouco. Né? Você tinha muito mais americanos e brasileiros. Era uma predominância aí, né? O brasileiro deu até uma segurada, eu acho. De assim, pelo menos de top. Porque o brasileiro, assim, essa geração que você falou aí, 2005 até essa época do Anderson, tinha 3 cinturões no Brasil sempre. 2, 3 de campeão mundial. Direto. E agora deu uma meia e querendo ou não, está finalizando um ciclo de alguns. Aldo, dos Anjos, não sei o quê. Tem o Poatan aí estourando, tem o Pantoja, tem alguns caras, mas não na mesma quantidade que tinha antes. E também não com a mesma... a mesma predominância, assim. Então, mas você acha que o pessoal elevou o nível ou a gente baixou o nível? Não, eles elevaram o nível. Eu não acredito que nós baixamos o nível. É que o nível ficou mais alto. Parelho. O nível ficou mais alto. E o que acontece? Principalmente, na minha visão, o brasileiro, ele não tem o instinto investidor, como o americano tem, quanto o russo tem, porque eles são países que realmente lutam por medalhas olímpicas há muitos e muitos anos. E nós
além de lutarmos, mas não é brigarmos por medalha olímpica, mas não é o nosso foco. O nosso país não tem esse investimento, como lá eles investem bastante no esporte, porque eles trazem daí muito, né? A gente não tem isso aqui. Porque, na verdade, aqui o cara, às vezes, tem uma segunda profissão, terceira, e também luta. Ele não consegue viver da luta. Você vê que nos Estados Unidos a galera vive da luta. Em vários países o cara vive da luta. É o que você falou. Porque o brasileiro, ele não é culturalmente investidor da luta. Sabe? Ele não é culturalmente investidor da luta. Por exemplo, uma coisa que eu sonharia se eu fosse um cara que realmente tivesse uma condição muito melhor, eu sonharia em fazer como o futebol faz, como um atleta da luta, sabe? Como você vê o cara do futebol, ele pega a criança ali no futebol de base e ele vai crescendo e o olheiro ele já entende que é aquela criança ali, o empresário já agarra e você faz aquele atleta, você já vai pagando um salário. Mas o que você acha que falta para o Brasil para isso? Falta ter esse profissionalismo dos atletas também, porque não é só falar dos empresários, mas também dos atletas. Ser mais profissionais, como muitos não são, até porque os atletas no Brasil eles têm que fazer várias outras coisas, mas ser atletas, para poder se manter para ser atleta, sabe? Você não consegue ser atleta somente, e você não tem esse investimento de fora. Então você não consegue ter esse... Então, mas aí eu vou agora pegar um pouco mais o lado do nosso programa aí. Uhum. Eu fui um pouco... que eu gosto de luta e agora vamos lá. Pegando esse lado empresarial. Para o empresário, vamos lá, financeiramente, acaba valendo a pena, ele consegue fazer isso, ele consegue levar... Porque no futebol, se o cara pegar o moleque desde pequeno e depois ele vender, ele recupera o dinheiro de 10 jogadores. Então, assim, na luta, eu não tem passe. Ainda não... Não tem passe, que é um negócio que muda muito. E, assim, eu vejo, esses dias, eu não lembro quem foi, eu não vou lembrar o nome, que o pessoal tava falando que no UFC, que não sei quem ganhou 2 milhões. Aí ele começou a explicar. Primeira coisa, o pessoal enfatizou que não ganhou 2 milhões, mas deve ter sido um cachê geral 2 milhões. Mas vamos lá. Ele falou, dos 2 milhões, eu tenho 27% para pagar para o governo. Aí tu tira. Dá 10, 2 milhões, dá quase 500 mil. Desse dinheiro, eu fui lá e tirei mais 10 a 20% para o empresário. Disso aí, eu tirei mais o imposto e o meu custo e tal. Então, no final, o cara que ganhou 2 milhões, às vezes, que no caso é o lutador próprio, ele veio com 500 mil. Aí a gente olha e fala assim, pô, 500 mil é dinheiro pra caramba. Teoricamente. Teoricamente. Mas aí tu fala assim, ele lutou quantas vezes no ano? Se ele lutou uma vez, deu 50 mil, ok? Pro país tá bom, mas se você vê que o cara vive disso e tem outras coisas, você tem que ver se dá ou não, porque você tem sparring, você tem suplementação, você tem médico, você tem não sei o quê. Eu não vou saber dizer tudo, mas eu sei que se você pegar para uma vida de um cara profissional, talvez os 50 mil seja pouco. E isso se o cara lutar uma vez. Porque, que nem você falou, às vezes o cara fica lesionado e você ficou 2 anos sem lutar. E aí? Aí virou 25. Então, assim, a minha pergunta mais ligada ao empreendedor e acaba valendo a pena investir e se esse lado empresarial ele acaba sendo bom ou ainda está em transformação na luta. Porque se o cara... Às vezes o cara deve ter que ter 30, 40 lutadores para fazer virar algo assim. Então, o que eu penso? Precisa se profissionalizar um pouco mais, as cifras precisam melhorar, com certeza, principalmente dos grandes eventos e dos pequenos eventos. O que acontece é que alguns eventos ainda pagam pouco, e aí você não consegue tirar isso daí. Mas vamos lá, vamos passar para aquele cara que é médio. Que ele conseguiu vamos colocar um jogador de futebol que ele conseguiu brilhar. Um jogador de futebol que ele conseguiu brilhar, ele conseguiu ser contratado, ele vai ganhar, sei lá, 20 milhões, 10, 15 milhões, 50 milhões de dólares. Vamos colocar assim. O lutador de MMA, ele consegue ter esses 20 milhões de dólares?
Só eu conheço uns 3, né? São pouquíssimos. Tipo, o McGregor. Talvez o Anderson, o pessoal diz que ganhou na época. Uns 10, 12 milhões, enfim. Mas pouca gente, né? Pouca gente. Vamos colocar uma média aqui hoje, um cara que ganha muito bem ali, uma média que a gente consegue colocar alguns atletas que ganham $1 milhão, mais ou menos. $1 milhão por luta, não por ano. $1 milhão por luta. Em alguns atletas, tá? Se você colocar aí que o empresário ganha 10% em cima disso daí, são 100 mil. $100 mil. Beleza. Tem mais o imposto. Mas o empresário, ele paga o imposto dele. Não, o empresário ganhou $100 mil. O atleta paga o imposto dele. Sim, tudo bem, mas eu estou falando, vamos lá, para os dois lados. É o que você está falando. Você ganhou $100 mil. Ok, mas quanto você investiu? Aí daí vai, né? Quanto você vai investir nisso? Onde eu quero chegar. Hoje, você não vê isso, porque não tem isso, né? Se eu tivesse essa condição, hoje eu faria o seguinte. Vamos lá, eu vi ali poxa, aquele cara ali, ele tem todo... A linha, deixa eu ver, ele é atlético, ele atua, ele tem uma técnica, deixa eu ver se esse cara vai. Opa, vou apostar nesse cara. Se eu fosse hoje um bilionário desse da vida, que eu faria isso com alguns atletas, né? Que você pode dar... É como você abrir qualquer negócio hoje. Você vai abrir um negócio hoje, uma padaria. Se você abrir uma padaria, você não vai gastar menos de $1 milhão. Entendeu? Então, daí você tira. Quando você vai ter esse dinheiro, esse $1 milhão de volta? Vamos colocar assim. Sim, certo? O pessoal bota aí em 2 anos. Você vai colocar aí 2 anos. Beleza. Em 2 anos, eu basicamente, trabalhando muito ali, se essa minha empresa der certo, eu vou começar a ter meu dinheiro de volta. E aí, para eu ter meu dinheiro de volta, eu vou demorar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Eu vou e pego esse atleta e eu vou lá e faço um contrato com ele. E ao invés de somente ele treinar, eu vou colocar para ele fazer um curso de didática, de oratória, de inglês, fazer ele ser um atleta de verdade, sabe? Uma empresa, porque eu sou uma empresa. Entende? Por que eu sou uma empresa? Porque eu contrato você para poder me treinar. Então, a minha empresa sou eu. Quem luta sou eu. Então, eu pago o meu empresário. O empresário trabalha para mim. Não sou eu que trabalho para o empresário. Entende? Eu trabalho para o UFC. Entende? Mas a empresa sou eu. Eu que contrato os meus atletas para poder fazer... Mas não é todo mundo que pensa assim. Não é todo mundo que pensa assim. Isso é onde eu falei. A maioria dos atletas não são profissionais. Eles não conseguem pensar dessa forma. Eles não conseguem agir dessa forma. Entender que você é quem trabalha para mim. E eu preciso te remunerar para isso e para que eu possa crescer e melhorar. E ser um grande campeão. Então, se eu colocar assim, poxa, se eu fizer uma conta básica, né? E eu, sei lá, pego uma criança dessa, ou que, sei lá, tenha 14, 15, 16 anos da vida e que tem um talento para isso, e eu vou lá e contrato ele e faço um contrato com ele de R$500 mil. Divido isso aí por 5 anos. Vai dar, sei lá... Dá 100 mil por ano. Vai dar uns R$5 mil, mais ou menos? Sim, dá 100 mil por ano, vai dar 8 mil por mês, mais ou menos. R$8 mil por mês é dinheiro pra caramba, pô. É muito dinheiro para uma criança dessa. É como um jogador de futebol. Imagina você, tem curso de inglês. É porque o jogador, é o que você falou, vamos botar lá no mundo do jogador, o que eles fazem o cálculo? Você estoura um para pagar 10. Uhum. Só que na luta... É difícil comparar. A luta tá, para mim... Muito difícil, porque ela está muito longe das cifras que giram o futebol. Porque o futebol no mundo todo, todo mundo usa, todo mundo compra camisa, todo mundo... Tem outra coisa, que é até uma coisa que eu vou perguntar um pouquinho também, que é a parte de patrocínio. Por quê? No futebol tem outras coisas, não é só... E ainda tem o passe. Na luta você não vê isso. Tem a bolsa, mas não o passe. A bolsa é hoje que ajuda a sustentar, que eu vejo que ajuda a sustentar. Se o cara não tiver um patrocínio individual, alguma coisa, ele vive da bolsa. Então, assim, no futebol não. No futebol o cara tem salário e tem o passe. Então, no passe o cara consegue fazer. Imagina assim, o Anderson
chegasse, que nem falaram muito, super luta. O Anderson sair do UFC para lutar em outro lugar, quanto pagariam? Aí nisso talvez desse para ter esse dinheiro que você está falando. Eu acho que num caso de eu não sei como é que funciona quando tem time, Brazilian Top Team, essas coisas, porque aí teria que ter assim, times onde juntam-se para montar uma estrutura, porque aí sim eu acredito que você consiga ter. Que até já teve mais. Tinha Brazilian Top Team, tinha o pessoal lá do Vanderlei, tinha aquela Jago, que era do técnico do Jorge Rampierre, dessa galera. Tinha alguns times. Só que parece que isso meio que também tinha a do Brock Lesnar, que era Dinamatiz, sei lá, um negócio desse aí, que eles tinham, que era só os caras. Então, assim, só que parece que isso deu uma mudada. Hoje você vê assim, meio. Antes tinha esse daí. Tinha, por exemplo, o Vitor Belfort saiu de não sei aonde, foi lutar com outro, o pessoal, o Tim Nogueira. Assim, parece que isso meio que. Aonde eu quero chegar? Por que o McGregor se tornou McGregor? Porque ele fala pra caramba. E ele conseguiu. Não, mas eu acho que. Mas não foi só porque ele fala. É porque ele é bom. Isso aí, ele fala. Porque ele é bom. Porque o outro Chael Sonnen falou pra caramba. E também chegou pra caramba. Não, tudo bem, mas ele não chegou nem perto do. Mas ele e o Chael Sonnen foram caras que chegaram nos tops. É porque ele pegou um momento que o UFC explodiu com aquilo que aconteceu. Ele pegou o momento do Chael Sonnen, porque quem começou isso aí foi o Chael Sonnen, não foi ele. E aí ele pegou esse momento e aí conseguiu isso. Ponto. Onde eu quero chegar com isso? Se você coloca a estrutura que o jogador de futebol também não tem estrutura. Sim. Se você coloca estrutura no atleta para ele ser um atleta de verdade, como, sei lá, um atleta que tem uma continuidade. E você imagina se você consegue fazer isso com vários atletas. Imagina que você consegue fazer com que o atleta tenha somente ser atleta, ser remunerado para ser atleta e culturalmente ele saber aquilo que ele está fazendo. Então, mas isso não seria mais fácil, por exemplo, você ter as academias, que nem era antigamente? E aí vamos lá, rapidão, só para concluir. E aí vamos lá, imagina que esses atletas, na minha concepção, eles têm muito mais chance de estourar do que um cara que não tem condição nenhuma, certo? Sim. Por quê? Porque ele tá tendo uma estrutura para fazer aquilo que ele tá treinando todo dia. Treinando todo dia para poder fazer, coisa que não tem. E também a gente teria que elevar, lógico, o salário dos atletas, como principalmente o evento que nós temos hoje é o UFC, e que inclusive tem até que entraram na justiça para poder ter uma Teve um brasileiro até que devolveu o dinheiro. O cara devolveu 3 milhões. Devolveu 3 milhões. Não querem, ele falou, a gente aceitou Como é que ele falou? Os termos, né? Se a gente aceitou o salário, eu não vou processar o cara. Eu aceitei o salário, eu sabia quanto era, eu não vou. Aí ele devolveu. Devolveu o dinheiro. A pergunta é, mas dá para os caras pagarem mais? Com certeza. Com certeza. Se você for falar, poxa, dá, porque... Porque eu vejo que assim, os caras ganham muito, todo mundo fala que a galera ganha muito dinheiro, que eu não sei, eu já escutei valores, mas sempre que nem você está falando, para caras muito grandes, então isso não dá para falar assim, o Anderson ganhou 10 milhões. Tudo bem, mas o Anderson era o Pelé, era o Neymar, aí então, é uma coisa. Agora, para funcionar, o que você falou, você tem que pegar o médio e o menor, que é quem vai criar a base, porque ter um especial sempre vai ter. Que nem tu falou, o McGregor ganhou 100 milhões. Valeu, mas ele é um. Ele é um. Agora, onde tem a massa é que tem que ter um valor médio para poder ter base. Então, ali eu não sei por quê. Eu não sei qual é... Tipo assim, uma luta, o cara ganha 10 mil dólares? Ele começa aí, no UFC, basicamente, ele começa... Então, aí 10 mil dólares, né? É pouco. É pouquíssimo, né? Pro cara viver disso. Mas ele consegue chegar ali... Não, ele consegue, mas a gente tá falando... Esquece. Então, é isso que eu tô falando. É o que você falou. Ele tem que estar fazendo 2, 3 lutas no ano, 10 mais 10... Enfim, tira tudo isso aí, é muito difícil você conviver com isso daí. De luta, né? De luta. Mas você tá lá no início, né? De tudo. Falando assim, tem hoje uma que é do
do Ali, né? A Dominance tem vários atletas que eles são empresários de vários atletas, como o Ed e o Joinha também, que eram meus empresários. Tem vários atletas no UFC. Então, mas sinceramente, eu não acho que eles fazem o que deveria ser feito. Por exemplo, eu tenho eles eu não sei, mas vou dar um exemplo. Digamos que eles têm 20 atletas, certo? Dos 20 atletas, todos eles pagam 10% para você. Tá? Então você tem atletas ali que você vai receber 100 mil reais e outros atletas que você vai receber $1.000, $2.000. Ou, desculpa, estamos falando em dólar, né? E você vai receber isso aí. O que você traz, o que você dá de volta pro atleta? Nada, pô. Nada. Eu sou teu empresário, mas eu não te ajudo a fazer nada. Você quem faz tudo, é você quem luta, é você quem perde peso, é você que corre atrás das coisas. Mas ele não dá estrutura? Não dá nada. Os empresários hoje não dá nada. Se eu tivesse essa capacidade de ter todos os atletas, eu daria um suporte pro meu. Mas custaria, por exemplo, dar uma academia, estrutura para treinamento? Igual, eu tô falando assim, igual era na época da Tim Nogueira, por exemplo, que ele já tinha uma estrutura, igual, por exemplo, você tem academia lá, você não teria condição de dar a estrutura da luta, já é pelo menos isso. Eu sei que não é tudo, porque é o que você está falando. O problema é que a infraestrutura do esporte ela é muito grande pro cara viver só daquilo. Então, teria que quase você botar ele na tua família. Falar assim, ó, tô fazendo uma fazenda, vou botar todo mundo, ó, comida, bebida, treinamento, viagem, não sei o que, tá todo mundo aqui. Enquanto lutar, tá todo mundo aí. E realmente, se você não pelo menos na estrutura brasileira, é difícil. É aquilo que eu vou voltar lá. A gente não tem o brasileiro não tem o costume de ser investidor na luta. Não tem. Ele investe em qualquer outra coisa, mas ele não investe na luta. Digamos, vou dar um exemplo para você. Nós, na minha equipe agora, praticamente... Qual o nome da tua equipe? É Atos Jiu-Jitsu, Rio, né? E a Top Brother MMA, que é da academia do meu mestre. Mas na minha equipe, nós temos um campeão do ACA, que é o maior evento europeu, que é o da Rússia, né? Onde eu luto. Sim. Eu tenho um outro atleta que vai lutar pelo cinturão. Eu tenho um outro atleta agora que está lutando pelo title shot, do mesmo evento. Então, nós estamos aí lutando por 3 cinturões do melhor evento europeu do mundo ali, praticamente, né? Onde tem os caras mais duros do mundo. Nós temos vários atletas dentro da minha academia que vai lá, luta e ganha dos russos, com pouca estrutura. Então, eu te digo a você, imagina se eu tivesse uma estrutura, minha academia é pequena, se eu tivesse uma estrutura onde tivesse cage, saco, um dormitório, alimentação para aqueles alunos ali treinassem, se dedicassem, imagina se tivessem vários empresários que pudessem fazer isso no Brasil inteiro. Nós não seríamos mais... Nós realmente voltaríamos à época do Anderson, do Rodrigo... Você acha que naquela época eles tinham mais... Eles davam mais? Também não. Ou foi uma geração muito boa? Foi uma geração muito boa. Também uma geração onde os outros atletas não eram tão bem preparados como agora, porque agora você vê o atleta que ele sabe fazer tudo. O atleta, ele é um atleta de MMA. Ele não é um atleta de kickboxing que vai lutar MMA. Ele não é um atleta de boxe que vai lutar MMA. Ele não é um atleta de jiu-jitsu que vai fazer MMA, sabe? Ele é um atleta de MMA. Ele treina MMA. Então o cara sabe tudo. Então se torna muito mais difícil. Principalmente depois que os russos entraram mais nesse mercado mundial, se tornou mais completo ainda. Porque antes não tinha muito. Tinha o jiu-jitsu, tinha o strike... Tinha o wrestling ali americano, mas não tinha essa competição mundial, principalmente com os russos. Então o nível aumentou absurdo. Então eu não posso te dizer se naquela época onde o Anderson era o... É porque naquela época parece que assim, a própria Tim Nogueira
e algumas outras davam alguma estrutura. Não a que era ideal, mas que nem se falou, o que eles podiam, eles já tinham academia, tinha alguma coisa, então ele conseguia chegar. Tudo bem que a galera não tinha tanto, mas tinha alguma coisa, é o que você falou. Eu acho que alguma, tipo Brazilian Top Team tinha alguma coisa, chute box tinha alguma coisa. Você pega, a galera meio que se juntou, não sei se foi por dinheiro, aí eu não sei o motivo, mas a galera meio que abraçou, e eram grupos. Então, querendo ou não, dava uma ajuda. Hoje, parece que ficou tudo separado. E aí, é o que você falou, separado, o custo é muito maior. Muito maior. Porque uma coisa é eu ter uma academia para 10 pessoas, outra é cada pessoa ter uma academia, né? É o que você está falando. Aí alguém tem que ficar aportando ali, dinheiro para poder chegar no nível. E como qualquer negócio, para entender se esse negócio vai te dar um retorno de volta ou não, sabe? Mas eu posso dizer que ele dá um retorno. Se a gente não comparado não, futebol não dá pra que esquece, comparar. Acho que não tem nada que compara futebol, mas se a gente for comparar como qualquer business, como qualquer outro negócio, por exemplo, se você vai abrir qualquer outro negócio, é a mesma coisa que você abrir uma academia. Uma academia, você consegue ter várias vertentes ali de negócio. Você pode vender roupa, você pode vender aula, você pode vender aula de diversos tipos de aulas diferentes. Então, aquilo ali é um business legal, tá? É igual não comparando, lógico, mas é igual vou abrir um Burger King. O Burger King tem vários tipos de hambúrguer. Sim, sim. Entende? Então, a luta, a academia, ela consegue ter esse leque. Você consegue, se um empresário entender que aquilo ali é também um negócio de investimento, também um negócio de investimento. Também não pode ser talvez não seja um negócio de investimento onde você vai ganhar 1, 2, 3 milhões de dólares, como o lutador de MMA hoje, ele não te dá esse retorno, porque ele não é tão bem valorizado quanto isso, mas em pequeno porte é um negócio também. Pegando uma segunda linha de faturamento, seria o patrocínio. Como é que você vê isso aí hoje? Como é que está isso tanto para você já teve no UFC e no ACA? Como é que você vê os patrocinadores, os apoios, isso como uma continuidade até para ajudar no atleta? Eu acho que o apoio, o patrocínio, ele perdeu muito. Eu realmente perdeu muito desde quando houve a reforma ali do UFC, onde eles colocaram um material em alguns eventos, até mesmo eventos nacionais, você tem que entrar com um material que é patrocinador do evento, então você já não consegue levar mais a marca de outros patrocínios, então isso reduziu, principalmente a visibilidade maior que era no UFC, onde tinha maior visibilidade, então reduziu muito. O ACA consegue, não? O ACA consegue, você está livre, você pode colocar até quatro propagandas na tua roupa, tá? E você tem como fala? O banner. O banner, que na época também você poderia, né? Eu tenho uma visão seguinte, eu acho que o esporte ficou bem mais limpo, tirando todos aqueles patrocínios, tá? Ficou mais limpo de ver. Sim, mas organizado, fica mais organizado. Mas aí o atleta, como é que o atleta ganha dinheiro? Começou a perder. Eu não vejo muito. Eu, sinceramente, tenho um pequeno pé atrás com toda essa parte de patrocínio. Eu já conquistei muita coisa, sabe? Eu já lutei muito a minha vida toda. Eu luto desde 9 anos de idade. Então eu treino, eu suo, eu me machuco, eu me quebro. E às vezes eu vender a minha imagem que eu construí por todo esse tempo por uma coisa muito pouca, que às vezes muitos patrocinadores querem pagar o que eles acham que tem que ser. Então eu hoje, eu tenho um patrocínio e não mais. Por quê, Davi? Eu tenho até condições de ter outro patrocínio, buscar outro patrocínio. Mas é aquilo que eu te falei, eu preciso que eles me valorizem. E eu preciso me valorizar por tudo que eu conquistei. Então eu não sou mais qualquer um que eu vou aceitar R$100 porque não vai ser R$100 vai mudar a minha vida e nem me ajudar na minha fase de treinamento, sabe? No meu camp, para minha luta. Pode falar qual é o patrocínio? O meu patrocinador é da Brasil Combat. Galera, obrigado aí pela força, tá aí comigo, tá bom?
Então realmente é complicado, né? Eu acho não, sim, a gente é por isso que eu perguntei. Não tem muito. Já teve mais. Já teve muito. Mudou muito. E só que é um lado que ajudava. E a rede social nisso? Você acha que ela ajudou melhor o atleta? Porque hoje, querendo ou não, o atleta ele pode ter outro tipo de ganho e ajudar na carreira, que é a rede social. Ganhar, se ele tiver visibilidade, alcançar um valor mensal. Não, eu totalmente. A rede social é um a mais, né? Mas aquilo que eu vou voltar lá. Muitos atletas, eles não têm uma estrutura. Então, eles não sabem lidar com essa parte tecnológica que veio também para poder agregar e ajudar. E o lutador, muitas vezes, quando ele ainda há esse preconceito de que ele luta e ele não fala. Mas aqueles que falaram foram aqueles que conseguiram ganhar mais. Então, você tem esse equilíbrio, onde você tem que saber se posicionar bem para você na tua mídia, no teu trabalho midiático ali, e também você também tem que lutar bem pra caramba. Além da sua parte que você tem que fazer na mídia, você tem que fazer a sua parte de treinamento e ganhar suas lutas. Que muitas das vezes, hoje em dia, há até alguns alunos, atletas, eu tenho até alunos que querem ser muito mais midiáticos do que realmente treinar, tá lá todos os dias pagando preço para um dia você conseguir ter esse retorno que a mídia pode te trazer. Pegando esse outro lado de empreendedor e tal, como é que você vê aí o pós-luta e essa preparação para parar de ser lutador e dar continuidade? Porque como o futebol e como outras coisas, a vida da luta ela é curta. E você tem que fazer um pé de meia, você tem que se estruturar para ver isso. A gente vê, às vezes, tem gente que ganha muito dinheiro e tem gente que ganha médio e consegue se estruturar. Como é que você vem se preparando para isso e essa parte empreendedora de mexer ter a tua própria academia, ser empresário, talvez mexer na área imobiliária? Como está essa transição? Para mim tá cada vez mais próximo, né? Hoje eu tenho 38, vou para 39, então tá cada vez mais próximo aí, apesar de eu gostar muito de lutar e querer mais, mas o meu corpo já não permite mais eu ter os 20 anos de idade. Então eu vejo isso como cada vez mais próximo e eu já, na minha saída do UFC e entrada no ACA, eu tive a oportunidade de trazer comigo alguns alunos meus e fazer outros atletas e trazer outros atletas para poder eu empresariar eles, fazer esse meio de campo e também enxergar um outro lado que eu não tinha enxergado ainda. Que realmente é o que você está dizendo, é o meu pós ali. Eu cada vez mais eu venho me preparando para isso, inclusive fazendo cursos, tentando melhorar o meu inglês, tentando entender um pouco melhor. Apesar do meu nicho maior, né, dos meus atletas, a grande maioria dos meus atletas lutarem na Rússia, tô tentando fazer ainda um curso de russo, que é muito difícil ali, cara, quase que impossível, mas tentando captar um pouquinho para poder entender muito mais do negócio, para poder eu crescer nesse negócio, né, como empresário. E eu acho que lógico, tem muitos empresários da luta que já foram lutadores, mas tem muitos empresários da luta que nunca tomaram um peteleco. Então, eu acho que eu vou sair um pouquinho dessa bolha aí de entender melhor a necessidade do atleta. Porque é de suma importância você saber a necessidade do atleta, entender do negócio. Então, eu tô ali, eu sei o que é perder peso, eu sei como é que o cara tá sofrendo para poder lutar, eu sei como é a semana da luta. Então, realmente, eu tenho tentado pensar em ser um empresário diferente do que muitos empresários foram, né? Principalmente até para mim.
E também eu também, não longe disso, eu não quero deixar de treinar nunca. O jiu-jitsu é minha paixão. Quero ainda, tenho um sonho ainda de construir, de fazer outros atletas, de dar aula e continuar treinando. Jiu-jitsu é uma coisa que eu vou poder treinar para o resto da minha vida. Então, tenho a minha academia, tenho ainda sonhos de abrir outras filiais das minhas academias para poder fazer uma rede de academias, principalmente seja no Brasil ou seja fora. E como você falou, acho que o mundo imobiliário é algo que eu também... Eu estou sempre tentando enxergar, apesar de eu ainda não mergulhar de cabeça, porque não é o meu foco agora, eu ainda não posso tirar, porque eu sou atleta ainda. Então, eu sou atleta, eu ainda sou ainda professor. Tem uma rotina, né? Ainda tenho uma rotina, mas eu viro e mexe, eu me pego pensando no mundo imobiliário, porque é uma coisa que não vai me trazer tanto, não vai me custar tanto tempo assim, e eu acho que eu vou conseguir trabalhar com isso também. Então, essas 3 coisas é algo que está cada vez mais próximo para mim após a minha luta. Você hoje mora no Rio, correto? Uhum. Você pensa que quando você estiver finalizando, talvez você passe mais tempo fora, ou existe uma vontade de assim, não que seja vontade, mas vai te ajudar a morar lá, onde tem o ACA? Ou... não é legal morar lá, eu acredito, tá? Não é legal, ainda mais de comparar com o Rio. Mas eu estou perguntando assim, no sentido de repente, essa mudança de ambiente. Pode ser até Estados Unidos, não sei, alguma coisa. Até pelo que você falou, tudo bem que você tem academia aqui, mas de repente você tem uma academia de luta nos Estados Unidos, talvez você tenha mais valor e consiga extrair mais. Não sei, eu estou perguntando. Uhum. E assim, o melhor no mundo imaginário talvez fosse morar na Rússia. Eu digo para luta, né? Uhum. Mas não talvez para sua vida como pessoa e sua família, né? Não, eu quero e penso, lógico, em ter uma qualidade de vida. Por isso até que eu escolhi morar no Brasil. Independente de todo problema assim, que nós temos aqui no Brasil. Eu amo morar no Brasil, eu amo a minha cultura, eu amo estar próximo das pessoas que falam a minha língua, que são meus amigos, sabe? Eu amo ser tratado como brasileiro e não como estrangeiro. E eu acho que felizmente, talvez infelizmente, eu gosto de estar aqui, eu não tenho essa vontade de morar fora. Pode ser que eu vá para poder fazer intercâmbio, entender um pouco melhor de como outras pessoas no mesmo meio ali trabalhem, ou até mesmo para poder agregar no meu conhecimento, em fazer algum curso, alguma coisa assim. Mas eu pretendo estar aqui, cara. Jamais eu levaria minha família assim para poder morar lá na Chechênia ou na Rússia, assim, que é um lugar que eu não... Lá é ruim, você, assim, além do tempo, que eu digo, que é frio, né? Muito frio. Mas quando é calor também pra caramba. Mas lá é tipo Rio no calor? Muito mais. É quente. Não, quente. É calor tipo Rio, ou vou fazer uma outra pergunta. Porque o que acontece? Quando você passa tanto tempo no frio, quando vem o calor, você tem a percepção que é mais calor. Por quê? Porque tu ficou muito tempo no frio. Então, eu já escutei isso várias vezes. O cara, não, tal lugar é mais quente. Eu falei, cara, só que você pensa num lugar que tu fica menos 20, se fizer 35 graus... O cara já tá louco, porque ele sente, é igual americano, ele sente 20 graus e ele fala, pô, o tempo tá outra coisa. Agora a gente fica aqui fritando o ovo, né? Eu vou te dizer as experiências que eu tive, né? De estar em Moscou, eu fiquei bastante tempo na Chechênia, que eu fui muitas vezes para lá para poder tipo umas treinar. 40 vezes. Muitas, né? Mas o que eu percebo? Lá é um lugar muito seco, assim, tipo, não tem a praia que nós temos aqui. Independente quando é calor aqui pra caramba... Tem praia, sim. Tem a praia, o clima é diferente, né? Lá não, é seco, tipo, não tem nada pra você fazer. Quando é frio pra caramba, e quando é calor pra caramba. E é muito, muito frio por muito mais tempo do que calor. Não é um lugar que eu me viria. E vou fazer outra pergunta. Você não tem... Eu já escutei algumas histórias. Você não tem nenhuma história engraçada ou diferente que você passou lá na Chechênia nem nada? Porque eu já escutei umas de atender o presidente,
descer por túnel? Você não tem nenhuma história engraçada ou diferente? Eu tenho uma história. Ou de avião voltar com o passaporte e o cara travar o passaporte? Não, comigo não aconteceu isso não. Mas eu tenho uma história que eu posso falar? Tem uma que eu posso falar. Eu fui para um casamento lá, de um amigo nosso, conhecido nosso. Eu entrei para um lugar, o casamento, a festa era embaixo, tipo, só tinha homem ali e tudo mais. E eu saí por outro que eu não... Cara, por um buraco que eu não sabia onde eu tava. E todo lugar tinha um buraco, todo lugar tinha gente estranha. E aí eu saí por um lugar totalmente diferente. E foi essa impressão que eu tive. Falei, caraca, que lugar sinistro. Então essa foi a... Não, é porque eles me... Assim, eu já escutei algumas... Essa foi a história assim... Eu já escutei umas histórias que lá tem uns túneis. Tipo assim, para chegar na casa do presidente, você entra numa cabine de telefone, tu desce o elevador, vai lá, aí o cara vem andando contigo, armado, não vou falar arma, mas armado, e tu vai acompanhando, tu vai andando, depois tu sobe e vai pros aposentos dele. Isso aí numa época 2012, 14, nessa época aí. E aí, depois para voltar, ele te leva no mesmo lugar. Então, assim, eles falaram que tem isso aí, que a gente não passa por isso até pelo estilo do que a gente vive aqui. Então, assim, eu sei que teve outro que o presidente mandou parar o avião para receber e também mandou parar o avião para segurar o passaporte. Eu já escutei isso lá na Chechênia e na galera lá. Não é ligado à luta, é mais ligado a futebol, mas eu já vi isso. Então... Eles são muito... São, cara, são. Eles são muito... Firmes. Eles são muito firmes, são muito desconfiados de tudo, né? É um país de guerra, né? Então eles estão sempre ali com o pé atrás de tudo. Eu tive a felicidade de ter uma grande amizade com eles, né? E os caras... Não sei se é felicidade ou infelicidade. Não, é felicidade, porque isso é igual você... Isso é igual meus amigos falam, é igual você ser amigo de um sheik, tá tudo bem. Se tu não for amigo, aí tá lascado. Tu não tem o que fazer, porque realmente são os caras que mandam no país, né? Realmente. Então eu posso dizer que eu tive a felicidade de ter uma amizade com eles e eles confiarem em mim muito bem. Então eu sempre fui um cara que foi muito correto com eles, sempre fui um cara que sempre sabe, preto no branco, e eles gostam muito disso. Então acho que também, com certeza, eles devem ter levantado a minha vida aí de tudo quanto é lado, e eles tiveram essa confiança em mim. Eu dava aula pro dono, que era o dono do ACA na época, e eu já tive com o Kadyrov também, mas tive mais presença com ele, que inclusive é meu aluno também, que era o dono do ACA na época, que, poxa, eu já tive chegando lá e os caras, pô, no aeroporto, pô, todo mundo me conhecia, todo mundo deixar assim, passar e de boa e tranquilo. Um cara veio, parou o aeroporto inteiro, foi lá, me deu uma medalha, sabe assim? Então todo mundo... Eu tinha um reconhecimento muito grande e um carinho muito grande por todos eles. Então acho que eu tive a felicidade deles ter essa confiança comigo, que não é com todo mundo. Que não é com todo mundo que também tem essa confiança toda assim. Mas eu nunca tive uma história tão cabulosa assim, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, agradecendo aí o patrocínio aqui da O Água. Depois a gente vai botar o link aí. Se vocês forem comprar, a gente tem um cupom de desconto MULTI. Você é um apoiador do programa. Então, agradecendo o Márcio aí e a O Água. E agora, a gente está chegando nos finalmente. Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o maior nocaute que você levou nos negócios? E o que você aprendeu com ele? Bom, aprendi. Eu tive um negócio, né, de luminária, acabou dando certo. E a maior lição que eu pude ter, que na verdade eu sempre escutei isso, mas a gente aprende na pele, né? É igual andar de bicicleta. Você não tem como aprender a andar de bicicleta sem cair antes.
Então, quando você nasce, você já aprende com os teus erros dali. Você vai andar, você caiu, você vai aprendendo que você vai caindo e você daqui a pouco você para de cair. E é assim que você aprende, é assim que é a vida. A tua vida inteira é assim. E eu sempre escutei que para você fazer um negócio, você tem que entender do negócio. Você tem que saber do negócio. Não dá para você fazer um negócio sem você saber do negócio. Né? Então, eu me meti num negócio onde eu não sabia e acabei quebrando. De repente, hoje, com um pouco mais de entendimento, me sairia melhor nesse mesmo negócio. Mas é uma coisa que eu tomei um nocaute desse negócio e eu não quero mais. E, para finalizar, qual mensagem você deixa aí para quem quer lutar, quem quer entrar nesse meio hoje e para o pessoal que tá procurando aí esse meio de MMA e luta, o que você deixaria perante a tua experiência de vida? Eu posso dizer que o esporte em si, né, como experiência de vida, o esporte me fez e me trouxe tudo que eu sou. Me fez conquistar muitas coisas, me trouxe a disciplina que eu tenho hoje. De repente, para fazer qualquer outro negócio, eu sou uma pessoa muito disciplinada que eu com certeza eu lutaria para ser o melhor em qualquer negócio. Então, a luta me trouxe isso daí, então eu posso dizer para essas pessoas, para todo mundo que quer começar a treinar, é que se você tenha disciplina naquilo que você quer fazer, como tudo na vida tem seus momentos ruins, como tudo na vida você vai ter frustrações no meio do teu caminho, mas a disciplina é algo que vai fazer você continuar no teu caminho e na tua direção até você chegar onde você quer chegar. E acho que esse é o meu maior recado que eu tenho para todo mundo, para todos vocês que querem entrar no meio da luta, que querem praticar um esporte, independente se você quer somente treinar por treinar ou você quer treinar para ser um atleta, um competidor, uma pessoa, né, do mais alto nível. É você ter disciplina naquilo ali, porque qualquer coisa na vida você não pode perder o tempo, você não pode jogar o seu tempo fora, porque o tempo é algo precioso. Você não deve perder o tempo. Então, a partir do momento que você se dispõe a fazer uma coisa, faça até você ser o melhor. Gostaria de agradecer pela tua vinda ao programa, por explicar um pouquinho, falar um pouco da tua história, esse lado de empresário e tal. Também peço, pode deixar aí rede social, o pessoal para te achar, a galera acompanhar o ACA, se tiver alguma página, alguma coisa assim. Galera, tem a minha página lá do Instagram, Davi Ramos _UFC, então espero que vocês possam me seguir lá, curtir meu trabalho, que, como eu falei para vocês, deixei tudo aqui, a disciplina que eu trago, a vontade que eu trago dentro do meu negócio, dentro do meu trabalho, e para vocês poderem seguir lá o meu trabalho, dar força no meu trabalho, que é você também que vai fazer isso aí acontecer e fazer eu crescer. Então, obrigado, Cássio, obrigado a todos vocês aí. Espero que vocês curtam esse bate-papo, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, a gente vai estar no YouTube, vai estar no Spotify e no Apple Music. Acompanha a gente, ativa a notificação e dá seu like lá, que isso ajuda a gente. E em breve vamos trazer mais gente. Hoje a gente teve a experiência aqui de um cara que está aí no MMA Mundial. E até logo, pessoal. Um abraço.